estão diferentes. Os 3 estão diferentes. Só faltam 2, né? Mas o meu aqui está adiantado, né? Eu acho. Alice vai vir? Alice falou que está com problema, não vai conseguir chegar. Já tem ensaio hoje, não vai vir. Quer? Já tem ensaio hoje. Em festa, sábado, vai tocar. Deixa eu só colocar nos grupos. Quer fazer oração de continuação? Tá no horário. Deixa eu fazer? Boa noite a todos. Os que estão nos acompanhando. Muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos começar mais um estudo. Então, eu convido a todos à oração inicial, para dar início aos nossos trabalhos. Convido a todos que elevem o pensamento a Deus, mentalize a imagem de nosso Senhor Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão. Pedimos aos mentores espirituais desta casa de oração, aos nossos mentores espirituais, que nos ajudem, nos auxiliem nos estudos dessa noite. Agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, sempre em nome de Deus e de Jesus, agradecendo a oportunidade da companhia de vocês e pedimos e peço, Senhor Jesus, nesse momento, que abençoe a todos que estão chegando, que estão compartilhando, que estão nos assistindo nessa noite de hoje. Que leve paz, amor em seus lares e que consiga também levar o entendimento do estudo dessa noite. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade e assim pedimos a permissão para começarmos os estudos dessa noite do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Só alguns avisos. Estou vendo aqui que a maioria... Hoje nós estamos só nós dois, eu e a Ana. O pessoal acho que ainda está em ritmo de férias. Só a Alice que parece que teve um probleminha particular para resolver e não conseguiu chegar a tempo. Mas, de novo, muito obrigado. Eu vi que hoje muita gente compartilhou e a gente fala toda vez a respeito da doação do leite. E hoje nós recebemos a primeira do ano, sendo que, como a gente havia dito no final do ano, uma boa notícia, nós vamos receber 2 vezes por mês agora, então vão ser 240 litros. Então nós recebemos hoje e vamos receber no dia 23 de janeiro mais 120, mais os iogurtes. Então eu queria agradecer muito
que eu vi que muita gente já compartilhou na nossa página. Quem não compartilhou ainda, quem quiser convidar, uma outra coisa que ontem nós esquecemos, estamos começando o ano, quem quiser compartilhar, puder compartilhar a nossa página, pedir para seguir, curtir e tal, nós temos os artigos lá do Wellington toda sexta, do Marcelo Henrique aos sábados. A partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos ter um artigo do Orson Carrara. Então, além das palestras, dos estudos, das notícias que a gente coloca, das atividades que a gente põe, tem muita coisa bacana lá para a gente estar conversando. E hoje também eu conversei com uma pessoa que compartilhou, que convidou, e estava falando, mas faz pouco tempo que eu fui, aliás, um convite do Gervásio e o Acácio, que vivem convidando amigos para participar, mas é o começo, eu não sei se eu posso perguntar. Gente, quem não quiser perguntar no online, entra na nossa página, lá na mensagem, na caixa de entrada, e faz a pergunta, e se a gente conseguir, a gente vai responder. Se não conseguir, nós vamos correr atrás para tentar dar a melhor explicação possível, tá? Só mais um aviso, que tem muita gente que eu estou vendo aqui, deve estar sendo a primeira vez. O caso estou vendo aqui, tem bastante pedido de oração. Nós publicamos na página que nós já recebemos a agenda desse ano para os pedidos de orações e vibrações. Como os que já acompanham sabem, a gente depois passa, a Ana anota todos os que estão na nossa página para o caderno, e a gente deixa no caderno de orações e vibrações aqui. Tá? Então, às vezes a gente não vai responder, não responde mesmo na página esses pedidos de orações, pedidos de vibrações e tudo mais, mas depois a Ana passa um por um a mão para o caderno para a gente estar respondendo. Mas eu respondo depois para vocês, tudo bem? Tudo bem, mas durante o estudo a gente acaba não fazendo, porque são vários e tal, não dá para a gente responder todos, senão a gente não consegue fazer o estudo. Mas para quem está vindo a primeira vez também, e para os outros também, é a primeira do ano. Ontem a Teca está falando que está com saudade, ontem o Acácio também falou, e é o que eu falo para vocês sempre, e hoje essa pessoa que também entrou, que tem aprendido muito, algumas pessoas mandam, então na verdade é o que a gente sempre fala, a ideia do estudo em grupo é justamente para a gente conseguir tentar discutir a doutrina, discutir os assuntos, e a gente sempre está aprendendo junto. E por isso que é importante de vocês participarem, de vocês mandarem perguntas, da gente questionar, da gente discutir. Só para a gente relembrar, as perguntas, eu estou vendo aqui, tem algumas perguntas que não são, talvez seja a primeira vez, a Juliana, a Denise, depois a gente responde, Juliana, no particular ou até na própria página, mas se você quiser mandar no particular. O combinado, a estrutura que a gente tem feito o estudo, é da gente tentar colocar as perguntas que são feitas ao vivo, sempre referentes ao tema que a gente está tratando na noite, no dia do estudo, tá? Então, o que não for do assunto, então, não vão assustar. Às vezes as pessoas estão entrando a primeira vez, perguntam uma ou duas vezes, a gente não responde, depois a gente vai tentar responder sim. É que a gente dá preferência para as perguntas que são referentes, são relativas ao assunto, ao tema que a gente está tratando no dia, tá? Então, por isso que às vezes a gente passa. Então, esses são os recados. Nós vamos começar. Hoje são duas perguntas, na verdade mais uma, que é a 422A. Para quem quiser acompanhar, está lá na página também, tá? Todas as perguntas. E amanhã fica disponível no YouTube o estudo também, e o artigo que talvez a gente use hoje. Se não usar, de qualquer maneira fica disponível a título de curiosidade. E quem tem um livro, dá tempo lá de buscar. É da pergunta 422 a 424, parte segunda, tá? Dá tempo de acompanhar. Se não tiver o artigo na mão aí, se não tiver com link. Aliás, alguém pediu um livro ontem, né? Já está separado, não sei se está acompanhando hoje, nós vamos tentar mandar, né, para Santa Catarina.
nós vamos tentar estar mandando até a semana que vem, ver se a gente consegue postar. Tá? E se tiver alguém de Santa Catarina próximo e tal, e tiver condições de atender, indicar centro e tal, isso é uma coisa que a gente sempre pede. Às vezes as pessoas perguntam para a gente. Em alguns lugares a gente tem conhecidos, em alguns lugares a gente tem como indicar, e outros não. Às vezes as pessoas que estão participando com a gente têm essa possibilidade de estar indicando alguma coisa próxima. Tá? Então vamos lá, gente. Livro dos Espíritos, quem quiser lá acompanhar, que a Ana falou, parte 2ª, capítulo 8, perguntas 422 a 424. E o tema é extremamente interessante, que a gente discutiu no Evangelho isso há algumas semanas, alguns meses atrás, na verdade. Letargia, catalepsia e morte aparente. Tá? Deixa eu só confirmar. Acácio, é esse daí mesmo, tá? Mas nós estamos mandando, se tiver alguém de Santa Catarina, da região de Tubarão, que for mais fácil, mas de qualquer maneira nós estamos tentando providenciar, tá? Marcos, mesma coisa, talvez, não sei se... Eu acho que você já entrou, acho que eu lembro do seu nome. A respeito de suicídio, a mesma coisa, depois a gente tenta responder. E se for alguma coisa mais, se você quiser aprofundar mais e tal, entra na página do centro, na mensagem, na caixa de entrada lá, e a gente tenta responder com mais calma, para não fugir do tema que a gente vai estar conversando, que é esse que a gente conversou agora. Então, 422 a 424, quem quiser acompanhar pelo livro aí, tiver na mão. Outra coisa, ontem ela me perguntou isso, no Play Store, para quem está acompanhando no celular, é que não vai conseguir acompanhar ao mesmo tempo, mas no Play Store tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Gênesis, tem lá no Play Store disponível gratuito, tá? Para quem quiser deixar no celular, é uma possibilidade. André, obrigado pela ajuda. O pessoal que puder ir respondendo que não for do assunto, que já está acostumado aí, André, Arildo, Acácio, Gervásio, a Teca, o pessoal que sempre está com a gente, Valnete, puderem ir respondendo para ajudar a gente, e hoje principalmente nós estamos só em 2, nós agradecemos, tá? Então vamos lá, você faz a leitura. Então vamos iniciar. Pergunta 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que o fazem? Quer falar o que é letargia e catalepsia? Nós vamos falar lá no final. Tá? Então, mas quer adiantar, nós podemos, para facilitar para quem está acompanhando. É um estado de... O último comentário de Kardec, quem está lendo lá, logo abaixo da 424, comentário de Kardec. Letargia, catalepsia tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Então essa é a definição tanto da letargia como da catalepsia, mas aí nós vamos discutir um pouco mais e talvez, se a gente conseguir, tem outro texto que consiga esmiuçar um pouquinho mais. Mas a ideia é essa, a letargia e a catalepsia é quando eu praticamente paro de ter ação voluntária. Então na pergunta ele tá perguntando se as pessoas que têm letargia e catalepsia ouvem, veem que se passa em torno deles, mas não pode manifestá-lo, se é pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem. Essa é a pergunta. A resposta dos espíritos: não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Não pode comunicar-se porque o corpo não responde, né? Eu não tenho corpo físico funcionando, tá? Eu estou com o corpo físico paralisado, então eu estou usando das funções básicas. Então, normalmente, frequência cardíaca baixa, quase zero, então os órgãos funcionam com o mínimo de atividade possível. Então, tanto que se tem a impressão, em várias situações antigamente, de que essa pessoa tinha morrido. Depois nós vamos até dar alguns exemplos, tá? Então, por isso, se o corpo físico não está reagindo, o meu corpo físico, meu cérebro não está respondendo
voluntariamente o que está acontecendo. Então, se ele está ouvindo e percebendo o que está acontecendo, e a resposta dos espíritos é se ele vê isso pelo olho e ouvido, e a resposta é não, e o espírito está vivo, ativo. Lembra, nós conversamos sempre, lembra que nós estamos na continuação da emancipação da alma. E a catalepsia e a letargia, eu fico também nesse estado de emancipação da alma, né? Meu espírito continua ativo e o meu corpo aqui não. Então, na verdade, o meu corpo não pode se comunicar porque ele está nesse estado de praticamente morte aparente. Mas só uma dúvida, mas eles ouvem, só não conseguem... Não, o corpo. Ele não consegue se comunicar, não. Só o espírito. O espírito é que está entendendo, o meu corpo físico não está registrando, né? Lembra, de novo, pergunta lá. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? E a resposta é não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar. Por que ele não pode comunicar? Não, é que aqui no primeiro, fica meio... Aqui no primeiro ele faz como se fosse uma afirmação, ó. Mas ele está afirmando. É, então, veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles. Sim. Mas não podem manifestá-lo. Por isso que eu estou falando. Eles não se manifestam, mas eles ouvem. Vamos lá. Ó, letárgico, cataléptico, vem e ouve geralmente o que se passa em torno deles, mas não pode manifestá-lo. Afirmou, certo? Estou em estado de catalepsia ou letargia, eu escuto e vejo. Vejo não, normalmente tudo é fechado. Mas, certo? Mas escuto. Tá. E a pergunta dele é isso: pelos olhos e ouvidos do corpo que eles o fazem? Não. Então ele afirmou, ele está afirmando, lembra que na emancipação da alma nós já discutimos que tinha. Então ele está afirmando que isso é fato, isso acontece. E aí ele faz a pergunta: pelos olhos e ouvidos do corpo? E a resposta é não. Espírito. Então é o espírito. O espírito continua consciente. Lembra da emancipação da alma? Lembra que nós estamos continuando o assunto da emancipação da alma, né? 422A. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos... Repete a pergunta de novo. 422A. Né? Por que não pode comunicar-se? A resposta? A resposta é: o estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. Tudo bem aí? Ele está reformando lá em cima. Ele fala a resposta dos espíritos lá. Na verdade, ele faz um questionamento em cima da resposta anterior. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Foi a afirmação e a resposta anterior. E ele pergunta embaixo, continuando a pergunta dele: por que eles não podem se comunicar? Se eles estão ouvindo e estão vendo, por que ele não pode se comunicar? É essa a pergunta dele. O estado do corpo se opõe a isso, corpo físico. Esse estado particular dos órgãos o dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo. Por este não está funcionando e o espírito continua a agir. Então isso é simples, né? Isso para a gente que já tem alguma noção de doutrina, o que ele está falando? O corpo físico não está funcionando, então está claro, está comprovado de que fora o corpo físico tem alguma coisa inteligente agindo ali, que não é o corpo físico. O Acácio, inclusive, está falando: o corpo não sente nada. O pai de um amigo meu sofreu muito com isso, quase foi sepultado uma vez. Então está aqui um exemplo do assunto. Pode continuar? Na verdade, o corpo não está respondendo, né? O corpo, como ele está desacordo, ele está nesse estado de letargia e catalepsia, ele não responde aos estímulos. O corpo físico. Tá? Então, lembrando que o espírito está entendendo tudo o que está acontecendo. Lembra da emancipação na alma que nós estamos lendo já há quase 2 meses fazendo, com todas as últimas aulas que a gente fez. Tá? Então o espírito está. O mais importante é essa resposta de novo. Então, os espíritos estão afirmando o quê? Então fica mais claro ainda que se o corpo não está conseguindo responder, se ele não está conseguindo ter nenhum tipo de ação, então alguma coisa inteligente tem que ele está conseguindo registrar. Deixa eu só aproveitar. A Arilda está fazendo uma pergunta interessante de novo, né? Se chega alguém assim no hospital, os médicos entendem isso? Arilda, hoje na verdade, por isso toda aquela espera hoje de 24 horas e tudo mais para esse tipo de situação. E hoje
a capacidade médica e tudo mais é muito mais evoluída do que se a gente for pensar, e nós vamos usar os exemplos lá os exemplos bíblicos dos evangelhos e tal, de catalepsia, de letargia e tudo mais, que vai nos provar. Então hoje, se alguém chegar nesse estado no hospital, provavelmente isso vai ser identificado. Por quê? Porque ele vai ter, hoje se você for pegar na mão o batimento cardíaco, provavelmente você não vai conseguir identificar, ele está praticamente zero, ele está no basal, fazendo sobreviver o corpo físico. Agora, se você chegar no hospital só com auscultar o coração, com certeza o médico vai identificar de que ele não está morto de verdade, né? Na verdade foi ele que está tendo. Acácio, então, o Acácio está falando aí, né? Quem salvou ele foi o filho que sabia da doença. Acho que emenda com a da Arilda, Acácio. Sempre quem souber, é lógico que é importante identificar, né? Vou socorro, vou pronto atendimento. E sei que essa situação é uma situação recorrente, já aconteceu e tudo mais, é bom sempre ficar esperto, né? Principalmente com o tipo de atendimento e tratamento que a gente anda tendo por aí, né? Quer dizer, capaz de você chegar desse jeito é mais fácil descartar do que se preocupar em tentar descobrir qual é a verdadeira causa, né? Arilda, beleza? Eu acho que é isso. A Cássio também. Vamos lá? Continuando agora, pergunta 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Exatamente, mais ou menos a ver com as perguntas aqui. Faz de novo a pergunta. Olha, na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e de repente voltar em seguida? Essa é a pergunta. A resposta dos espíritos: na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Aí, vamos parar aí. Então, isso a gente falou agora há pouquinho. Lembra lá, a Arilda e a Cássia, a gente estava comentando disso agora. O corpo não está morto, tua função básica continua a realizar-se. Para o corpo continuar funcionando a vida física. A vitalidade se encontra em estado latente, ou seja, no mínimo possível, mas não acabou. Se parar, eu morri. Certo? Pode continuar? Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Então vamos lá. Okay? Essa última parte Quer dizer, o espírito continua ligado, o corpo está em letargia, mas ele tem ainda vida latente. O que é importante? Enquanto o espírito estiver ligado ao corpo físico, tem vida. Senão eu não tenho motivo nenhum de estar ligado a esse corpo físico. Enquanto tem o mínimo de fio de vida, na verdade, o corpo enquanto o espírito estiver ligado ao corpo físico, o corpo físico está vivo. Essa é a afirmação. Então, eu estou ligado, o espírito ainda não desligou do corpo físico, eu estou vivo. Desligou do corpo físico, morreu. Mas então, desligou do corpo físico, não tem mais vida nesse corpo físico. E ele volta? Depois de esse o comentário. Se for letargia, ele volta porque existia. Não volta, gente. Lembra de novo, ó. Desligou o espírito do corpo físico. Ele volta? Aqui, ó. Na letargia, o corpo não está morto. A pergunta é, se na letargia, de repente, o corpo volta. Aqui ele está perguntando. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções. Então, vamos lá. A pergunta não é essa. O espírito desligou do corpo físico. Não volta. Tem volta? Não volta. É esse o comentário do final. Desligou o espírito, não tem mais vida física, não tem mais vida nesse corpo físico. E ele volta? Não volta. Certo?
Ele não tem mais como voltar. Por quê? Porque esse espírito esse corpo físico cumpriu a jornada que tinha da existência física. Acabou o corpo físico, acabou a existência física, acabou aquele período que ele tinha que existir, desligou, até logo. Ele não volta ao corpo físico. Então, ressurreição nós já estamos descartando, né? Exatamente, Teca, morreu, já era. Esse corpo físico não tem mais ligação com nenhum espírito em relação a isso, certo? E o último parágrafo: quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a vida não estava consumada. A morte não estava consumada. Sim, certo? Então, se desligou o espírito do corpo físico, já era, não tem. Por isso que a gente brincou com a história lembra do cordão, do desdobramento, de tudo mais em relação àquilo, e se desligar aquele cordão do corpo físico. Nós não discutimos isso há uns 3 estudos atrás. No meu desdobramento, se o meu cordão de prata, que eles chamam de cordão de prata, for rompido, o que acontece nesse momento? Desencarnei. O espírito desligou do corpo físico, não tem mais volta para esse corpo físico. Ótima, Cássio. Quase que uma catalepsia da minha internet. Pergunta 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem recursos, morreria realmente? Vamos lá, pergunta de novo, acho que é bom, né? Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem recursos, morreria realmente? Então o que ele está perguntando? Se a tempo eu consigo, alguém que não teria recursos nenhum, de repente eu dou esses recursos a tempo, isso eu consigo. Não, está indo, ó. O espírito está indo, já está indo e vai morrer. Se eu fizer alguma coisa, eu consigo reverter essa situação? É essa a pergunta que ele está fazendo. Ele estava indo, ele não foi ainda. Não, a pergunta é essa, o espírito vai morrer realmente. Tem alguma coisa, existe alguma coisa que eu consiga fazer para esses laços não se romperem? Certo? A resposta, sim, sem dúvida. E disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Certo? Então, de magnetismo, vamos pensar... Bom, magnetismo para todo mundo, né? Qual o tipo de magnetismo que a gente está acostumada a usar? O passe, né? O passe é um dos mais conhecidos que a gente tem, né? Tá? Esse é um dos mais conhecidos que tem. Mas nós temos vários, inclusive dentro da doutrina espírita, Kardec trabalha muito essa questão de magnetismo, e as casas espíritas não dão muita importância ou não levam a sério o trabalho do magnetismo, e a resposta deles aqui na 424 é simplesmente fantástica, né? Sim, sem dúvida, e disso tem provas. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Quer dizer, então, com o magnetismo, eu consigo, de repente, reverter o que era uma morte iminente. E a gente inclui o Amigos do Bem também, não dá o devido valor ou a devida importância em relação ao estudo do magnetismo.
Gervásio, assim, tomara que aonde você esteja aí as pessoas estejam dando a importância devida ao magnetismo. Na codificação foi dada muita importância no magnetismo. E o que a gente tem visto no movimento espírita de uma forma geral é isso ter sido deixado meio não, quase que completamente de lado. Alguns segmentos, algumas linhas estão trabalhando, estão se preocupando com isso, mas na grande maioria pouco se fala disso. Se a gente pegar, e a gente inclui o Amigos do Bem, se a gente pegar aí 2 anos de palestras, eu acho que nós não tivemos nenhuma palestra falando sobre magnetismo. Um ou outro palestrante chegou a usar o assunto no tema da palestra e tal, mas o magnetismo ou alguma coisa diretamente ligada ao magnetismo, talvez, tentando pegar pela memória, eu acho que nós não tivemos nenhuma palestra. Teve um palestrante do VP, né? Mas ele não falou sobre esse assunto. O Eduardo conversou com a gente depois. O Eduardo tem um trabalho muito sério, mas é isso que eu falo, a gente até teve alguns comentários muito pontuais nesses 2 anos, tá? Mas eu não me lembro de ter nenhuma palestra que tenha tratado do assunto. E é um assunto extremamente importante, útil, e que na codificação, na revista Espírita, aliás, Kardec destrinchou demais e se aprofundou demais no assunto. Tem, Gervásio, que você está perguntando, esse amigo lá do Centro Espírita Vicente de Paulo, ele tem uma equipe que estuda muito magnetismo e faz trabalho grande de ajuda, de cura, com magnetismo. Aqui. Não vi, do Gervásio acho que não abriu para mim ainda. Esse assunto de magnetismo não é muito difícil. No espiritismo não é muito difícil, mas... Não, é isso que eu estava respondendo, né? E o Acácio está perguntando, esse magnetismo e fluido vital é uma doação do médium na casa, mérito do médium? Acácio, na verdade, sempre nós vamos utilizar o fluido vital do encarnado, na maioria das vezes. Por isso que nós usamos o nosso fluido vital do médium, do trabalhador. Aliás, do trabalhador do passe, por exemplo, é um médium que está trabalhando e utilizando esse fluido para estar transmitindo para o assistido. Gervásio, não é milagre, é estudo. É estudo de manipulação do magnetismo. As pessoas estudam mais profundamente, né? Deixa eu acabar só do Acácio. E aí, em relação ao mérito do médium, Acácio, na verdade, não sei se a palavra é mérito. Na verdade, o mérito vai em relação a estudar, entender e saber manipular esse magnetismo. E aí talvez responda a do Gervásio, quer dizer que as leis da natureza não imutáveis do magnetismo podem fazer milagres? Aí não é uma questão de milagre, Gervásio, é o que a Ana estava te falando. Eu utilizo o fluido vital, animal, para fazer com que isso chegue, a mesma coisa do passe. Se a gente imaginar que o magnetismo ele é um milagre, então o passe passaria a ser um milagre também. Então, na verdade, eu estou simplesmente transferindo um fluido, e a resposta é clara em relação a isso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Então, eu estou dando uma carga a mais, vamos pensar na bateria, eu dou uma carga a mais do fluido que esse ser vivo está precisando naquele momento. Os ditos milagres de Jesus nada mais é do que manipulação do magnetismo. Não só do magnetismo, como do que a gente tem das energias e tudo mais. Então, mas ele sabia perfeitamente fazer isso, né? Com todo... Arilda, também. Eu não vou aprofundar, porque eu não vou saber te responder. Você está falando que faz o tratamento sem espírito com cores, isso é magnetismo. O pessoal do centro eu não conheço esse trabalho com cores, então eu não vou aprofundar realmente, porque eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, aí a Eliana também está falando da cromoterapia, talvez seja isso. A Teca está falando que o magnetismo chega como fluido de cura, sim. E o Marcos está falando, provavelmente, como pode os espíritos fazerem curas, como o médium de Deus fazia em Abadia, se ele fazia tanta coisa errada. Marcos, assim, nós já discutimos sobre o João de Deus, mas vamos de novo só dar um passe. Eu não posso perder a oportunidade de fazer o bem
se eu tenho uma ferramenta extremamente útil e poderosa que está sendo mal usada de um outro lado. Nós temos os relatos, não conheço o trabalho pessoalmente, mas nós temos relatos e mais relatos, talvez mais do que os negativos, de trabalhos fantásticos de cura da equipe do João de Deus e dele também. Tá? Então, a espiritualidade utilizou essa ferramenta que ele tinha, ou que ele tem, para fazer os benefícios que eram para ser feitos. Ou que ele fez de equivocado, nós discutimos isso na última semana, inclusive no Pinga Fogo, é uma questão do que ele vai responder em relação às atitudes que ele tomou. Ele tinha essa capacidade e usou essa capacidade de uma forma equivocada em vários momentos, em vários sentidos. O magnetismo talvez não, na verdade o que ele usou foi de má fé. Ele usou a fé das pessoas e o poder que ele tinha realmente em relação à cura e todos os relatos e depoimentos que nós temos de que realmente houveram curas em relação ao que ele promoveu, ele e a espiritualidade, mas foi utilizado ele também, em relação a isso. Então, isso de novo, é o que eu falei no dia do Pinga Fogo, a minha opinião pessoal, a espiritualidade utilizou alguém que tinha essa capacidade para beneficiar muita gente. E ele usou essa capacidade para prejudicar muita gente. Agora, a pergunta que sempre tem, a gente tem discutido isso em vários sites, em vários blogs e tal, mas a espiritualidade não teria se afastado? Eu utilizei até o momento que eu precisava utilizar para beneficiar quem merecia ou quem precisava daquele atendimento. Certo? Vamos ver do Acácio. Mérito não seria a palavra, então seria a força e o nível do aprendizado médio. Lembremos-nos que há irmãos com tanta força que não precisam estar conosco para poder amar e ajudar. Acácio, aí sim, em relação, nós estamos falando isso em relação a quase tudo, né? No caso do magnetismo especificamente, eu preciso entender, me aprofundar, por isso nós estamos dando o exemplo. A única pessoa que eu conheço próxima a nós é o Eduardo, que estuda muito, trabalha muito com isso, e nos deu alguns relatos, nos passou algumas coisas realmente extremamente interessantes. Então o nível do aprendizado com certeza sim. E com o complemento, se eu lembrando que há irmãos com tanta força que não precisariam estar entre nós, também, né? E isso a gente tem conversado sempre nas palestras, você que acompanha sempre, com certeza não precisariam, mas sempre a instrução. E como eu consigo manipular isso, sempre é útil, né? É melhor eu saber o que eu estou fazendo do que eu fazer por achismo, né? Gervásio, joia, exatamente isso. Vou até repetir o que o Gervásio escreveu, e a gente conversou isso no Pinga Fogo, acho que você estava presente, né? Você também discutiu isso. A mediunidade é para todos os médios. A mediunidade é para todos. Os médios são seres humanos e quem sou eu para julgar? Quem vai julgar, e aí perfeito a sua colocação, é a justiça comum, né? Com relação, e aí nós vamos ficar discutindo aqueles quadrinhos prontos, não, mas Deus vai punir e tal. Aí nós vamos estar pré-julgando uma coisa que eu acho que a gente não tem capacidade, e eu acho que a sua colocação é perfeita. Nós estamos vendo, e vai estar sendo apurado, e aparentemente são muitos e muitos e muitos equívocos. E ele vai responder por isso. Aqui nesse caso vai entrar ontem sobre o Evangelho. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A justiça... Não, e o que ele tem que responder judicialmente, na lei civil e tal, ele está respondendo, vai ter em relação a isso. Com relação à justiça divina e tal, essa nós podemos supor que a batata vai assar grande, mas exatamente isso, né? Quem somos nós para estar dando um julgamento tão incisivo, com tanta propriedade, a ponto da gente falar que está certo ou não? Vê para mim que oração que nós temos sem relógio. Tá os dois fora. Marilene, né? Tenho saído do campo durante a noite, mas não sei como lidar com isso. Adoro os lugares em que vou, alguns são muito horríveis. Marilene, nós tratamos isso. Se você entrar no YouTube, eu acho que a última não, foi dia 19, deve ter sido dia 12, 5 e 12 de dezembro. Nós tratamos muito desse assunto, do desdobramento, do corpo sair, do espírito sair do corpo, de desdobrar. E aí eu acho que você vai conseguir dar pelo menos ter uma noção de tudo que a gente conversou.
Eu acho que 5 e 12 de dezembro foram os estudos que a gente fez sobre o tema. Vamos lá, coração? 20%. Comentário de Kardec. Comentário de Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-las com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Beleza? Teca respondeu para Marilene, é isso que a gente discutiu, né? Todos saem do corpo, só uns lembram, outros não. Aí aquela história da gente falou do desdobramento consciente ou não, né? Por isso que eu falei que depois seria legal a Marilene, se quiser dar uma aprofundada, ou depois até entrar no particular, para a gente discutir, mas se você entrar lá no dia 5 e 12, a gente conversou bastante nesses 2 dias do estudo sobre o assunto. Tanto na página do Face, tem a transmissão, e no YouTube também. Vamos para esse texto aqui, eu acho que dá tempo. Eu acho que não. Grande, né? Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Esse texto, eu não sei se já está disponível na nossa página. Se não tiver, amanhã eu deixo disponível para todos lerem, mas dá para acompanhar com a gente, vai lendo tranquilo. Se não der tempo da gente terminar, a gente vai para a semana que vem. A Kátia e o César de ontem, a Kátia acho que é do livro, né, Kátia? Não lembro. Se for Capivari de Baixo, é isso? Sim, mas eu vou entrar depois. Mas eu tenho lá, você me passou o endereço, já está na nossa página salva. Vamos lá? Então, letargia, catalepsia, mortes aparentes. A catalepsia e a letargia foram classificadas por Kardec como faculdades de emancipação ou desdobramento da alma. Geralmente, durante o surto, os letárgicos e os catalépticos ficam imobilizados, vendo e ouvindo o que acontece ao redor, sem poder se exprimir, o que lhes dá uma sensação de impotência e muito desconforto. Isto é, guardam em espírito consciência de si, mas não podem comunicar-se. Alguma coisa? Não, vamos lá. Aí, na verdade, ela vai... Em nota à questão 424 de O Livro dos Espíritos, Kardec estabelece a diferença entre uma e outra, explicando que, embora repousem sobre o mesmo princípio, perda temporária da sensibilidade do movimento, a letargia é um estado bem mais agudo, porque a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, ao contrário da catalepsia, na qual a paralisação é localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo físico, mas permitindo que a inteligência se manifeste livremente. E conclui, a letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Não lembro, nós acabamos de fazer na 424, né? Ele só está fazendo resumo, agora ele vai começar a entrar esclarecer mais alguns detalhes. Alguns neurocientistas e psiquiatras, despreocupados com a questão do espírito e com as gradações do fenômeno, designam-no simplesmente de catalepsia, associando-o aos distúrbios de sono, sem determinar com segurança a causa de tais distúrbios. Especulam que eles podem ter origem em traumatismos cranianos
ou em manifestações de esquizofrenias ou histerias, neste último caso relacionadas a choques emocionais. Beleza? Aí ele falou de parte científica, na parte médica, e aí nós vamos começar a entrar em outro detalhe. Então, na verdade, ele está falando isso daí. Ó. Então, ele trata a catalepsia, principalmente, como um distúrbio do sono. Né? Por quê? Porque ainda eles não têm o conhecimento, ou não aprofundaram ainda no estudo do espírito. Né? A hora que isso acontecer, isso vai facilitar absurdamente. Né? Nas formas menos agudas, a catalepsia acomete com relativa frequência muitas pessoas durante a noite, embora nem sempre seja notada por aquele que dorme, evento designado por alguns pesquisadores de paralisia do sono ou paralisia noturna. O Espiritismo oferece grande contribuição para a compreensão do fenômeno, porquanto o acontecimento está associado à existência e à complexidade da alma. Muitas vezes, os que experimentam tais surtos creem-se vítimas de pesadelos ou sonhos, porque nesses transes, não raro, vêm-se fora do corpo e entram em contato com outros espíritos, bons ou maus, conforme suas afinidades. Certos pesquisadores encarnados, muitos deles céticos ou alheios à questão espiritual, interpretam tais eventos como alucinações. Beleza. Então agora nós estamos começando a falar espiritismo. E a Arilda teve uma dúvida aqui interessante. Meu irmão teve parada cardíaca, teve que ser reanimado com choques. Isso foi uma catalepsia? Ele teve uma parada cardíaca, Arilda. Na verdade, a sensação pode ter sido da catalepsia. Se a gente relacionar a paralisia momentânea de determinado órgão, nós podemos relacionar com catalepsia, mas o que ocasionou o trauma específico foi a parada cardíaca. Foi o coração. Foi o coração, né? Então, na verdade, se a gente relacionar, entendi a sua dúvida, talvez seja porque, como a gente falou... Ele ficou em estado cataléptico, sim. Exatamente. Não ouvia, mas isso não quer dizer que era uma catalepsia. Ele não foi a catalepsia que ocasionou esse estado. Isso. Beleza? Animando o coração, ele volta. Certo? Então, na verdade, a sensação, eu acho que a sua dúvida saiu por conta disso. Paralisa algum órgão ou a sensação de algumas partes só. Mas não, na verdade, a sensação, a ideia, a sensação é igual à catalepsia, mas o que ele teve foi uma parada cardíaca. O coração parou, foi reanimado com choque, por quê? Fez um choque no órgão e o órgão reativou, voltou a funcionar. Nos casos mais agudos, denominados de letargia pelo espiritismo, há o risco de, acreditando-se morta a pessoa, haver o sepultamento do seu corpo sem que tenha efetivamente morrido, o que se descobre após a exumação do cadáver. Agora nós vamos entrar em alguns exemplos de evangelho, que a gente tinha comentado lá no começo. Mas esse caso aqui, a gente falou agora, acho que a Arilda comentou, depois a Teca falou que hoje são feitos os exames, eletrocardiograma, eletroencefalograma, a hora que chega para identificar se realmente teve morte física ou não e tudo mais. Mas nós temos vários relatos. Hoje em dia, eu não me lembro, mas na época que eu lembro de vários relatos de avó, né, de todo mundo que morava na rua, não sei o quê, de que tinha aberto o caixão e estava arranhado, estava estava revirado e tal. Né? Deixa eu só... Aí, a Cássio, exatamente. Na verdade, os dois voltam, né? Lembra que os dois voltam. É que a catalepsia são alguns órgãos só, e a letargia praticamente eu paraliso todo o corpo, né? Os dois voltam. A letargia eu também estou vivo, né? Os dois eu continuo vivo. A catalepsia são alguns e a letargia eu praticamente paro. Praticamente a sensação é realmente do desencarne para quem está próximo, né? Vamos lá? Alguns desses fenômenos estão descritos no Novo Testamento. Em Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17, o filho da viúva de Naim, e Mateus, capítulo 9, do 23 ao 26, a filha de Jairo, sendo o caso mais conhecido o da ressurreição de Lázaro,
em João, capítulo 11, versículos do 1 ao 46. Aí esse de Lázaro, acho que todo mundo, pelo menos uma boa parte, deve ter conhecimento, né? Mas vale a leitura também. O estudo do perispírito é de fundamental importância para a compreensão deste e de outros episódios de ordem espiritual, por ser ele o intermediário entre o espírito e o corpo físico, como reportado por Kardec em A Gênese, nos itens 29 e 30, capítulo 14, Catalepsia, Ressurreições. Então, para quem quiser... Fica a dica. Fica extremamente interessante. Então, é Gênesis, no capítulo 14... Gênese, desculpa. Nos itens 29 e 30. E depois, só lembrando, nós vamos deixar o artigo e aí depois tem todas essas referências para quem quiser procurar. E quem quiser depois entrar no... Também teve. Deixa eu só ver mais uma aqui então. Giane, sentia com frequência durante o sono, me senti imobilizada completamente, não conseguia me mexer nem falar, não me via fora do corpo, mas ouvia muitas vozes ao meu redor. Aprendi a me controlar e não entrar em pânico. Esse caso, Giane, é o que ele está falando aqui, provavelmente seja do catalepsia, e é o caso que eles falam aqui dos distúrbios do sono, que eles tratam como distúrbio do sono em relação a isso, mas provavelmente é o caso da catalepsia. Vamos lá? A determinação do momento da morte do indivíduo nem sempre é fácil, particularmente na faixa etária pediátrica, envolvendo questões biológicas, éticas, morais, legais e socioculturais. O conceito de morte vem sofrendo modificações nos últimos tempos, em decorrência do desenvolvimento pela medicina de novas técnicas de ressuscitação, e suporte avançado para o atendimento a doentes criticamente enfermos, proporcionando a modernização do diagnóstico da morte. Atualmente, a morte cerebral ou morte do encéfalo, conjunto de centros nervosos que comandam as demais funções do organismo humano, é o critério científico de diagnósticos do encerramento da vida, aceito pela comunidade científica, e não mais simplesmente a interrupção da atividade cardíaca ou respiratória. Vamos fazer mais o último parágrafo, dá para a gente emendar. Por isso, hoje em dia, pelo menos nas regiões mais desenvolvidas, é remota a probabilidade de uma pessoa ser sepultada viva, sobretudo se, na realização do diagnóstico da morte, forem seguidos os procedimentos clínicos e complementares recomendados pelo Conselho Federal de Medicina. Aí volta, acho que a Teca comentou, né, que hoje realmente é muito difícil da gente ter. O Acácio está falando aqui, em Rio Claro conheço 2 casos, o corpo foi exumado e estava de bruços, caixão arranhado. Famoso ator Sérgio Cardoso, no Rio. A Eliana, senti muito isso, também para mim era apavorante, eu sabia e sentia o que ia acontecer, não conseguia me mexer. Eu acho que ela está falando do caso da Giane, né, Eliana? Da catalepsia. E o Gervásio, mas é cada história que é muito duvidoso. Gervásio, mas assim, eu não presenciei, é isso que eu falo, eu nunca vi, né? Nem aquele filme lá do Silvio Santos, né? Eu assisti, eu vi, minha filha viu, é muito bom, não. Nunca vi, mas a gente escutava muito isso, né? Eu lembro muito, na época de criança, de escutar muito esse tipo de história, né? Que foram abrir o caixão e o corpo estava virado ou estava arranhado o caixão. E se a gente imaginar que realmente em lugares mais afastados, nesse caso, por exemplo, uma letargia ou qualquer coisa do tipo e tal, manda enterrar, realmente existia, acho que, uma possibilidade grande. Hoje acho a probabilidade muito pequena, né? Inclusive até pelo comentário agora, a Teca tinha falado, e agora o artigo também comenta esse tipo de coisa, né? Vamos lá? A morte é um processo complexo, lento e gradual. A vida não pode ser entendida pela simples presença de sinais vitais isolados em órgãos e tecidos, mas sim de elementos vitais estruturados que, em conjunto, formam a concepção de pessoa. Aí.
Peraí. A Gervásio, acho que você fez o comentário e a Ana fez uma leitura agora e a próxima também. A morte é um processo complexo e lento. A vida não pode ser entendida pela simples presença de sinais vitais isolados em órgãos e tecidos, mas sim de elementos vitais estruturados que em conjunto formam a concepção de pessoa. Mas aí ela vai continuar e aí a gente vai conseguir, talvez, continuar. Entretanto, uma vez cessadas irreversivelmente as funções de todo o encéfalo, incluindo o tronco cerebral, não há qualquer possibilidade de reanimar o indivíduo. Em pouco tempo, todos os demais órgãos interromperão o funcionamento. Aí, então, Gervásio, aí você já adiantou pra gente exatamente isso. Tive morte cerebral e esse é o grande problema que a gente tem, né? Teve morte cerebral, o que eu faço? Está morto, né? E aí é um artigo espírita falando isso daqui. Mas ele coloca em letra maiúscula, depois, quando o artigo estiver disponível lá, entretanto, uma vez cessadas irreversivelmente as funções de todo, e ele coloca em letra maiúscula o todo, o encéfalo, incluindo o tronco cerebral, não há qualquer possibilidade de reanimar o indivíduo. Beleza? E aí o Gervásio já tinha levantado que ele colocou a morte cerebral. Tá? Se o indivíduo estiver acometido do transe letárgico ou cataléptico, seu despertamento poderá ser feito com a ajuda de preces ou por meio da ação magnética, passes, desde que o socorro seja prestado antes da degeneração irreversível das células. E aí vai emendar com aquele comentário do Gervásio lá atrás, de que isso não é milagre. Na verdade, eu estou transmitindo fluido vital, transmitindo magnetismo, transmitindo energia, a ponto de fazer com que esses órgãos consigam uma sobrevida em relação ao que ele está passando naquele momento. Não é raro ouvirmos relatos, inclusive pela mídia, sobre pessoas que foram declaradas mortas e depois, entre aspas, ressuscitaram durante o velório. Então, aproveitar, a Marilene acabou de fazer um comentário aqui. Minha tia morreu, foi levada para o necrotério, 1 ou mais horas depois, constataram que ela estava viva. Depois de 2 dias, ela desencarnou. Fora que... Não, deixa só, você continua. O Gervásio está fazendo... Bem lembrado, Gervásio. Eu acho que é muito isso mesmo. O Gervásio está falando, quando eu nasci nessa época, não nasci nessa época, mas dizem que antigamente era o coração que diagnosticava a morte. Provavelmente sim, Gervásio. Por quê? Parou o coração... E aí o estado de letargia, por exemplo, quando ele está basal, por exemplo, você imagina um médico de cidade do interior, com estetoscópio, ouvir, não sentir bater. Quando ele está com a frequência cardíaca muito baixa e ele continua vivo, você às vezes não ouve o batimento cardíaco e aí você tem que levar esse paciente para um pronto atendimento, uma UTI, colocar um marca-passo para aumentar esse batimento cardíaco. Não, que não era o caso na época, é isso que ele está falando. Mas aí bem lembrado, a gente não tinha feito os comentários, Joel, você está lembrado. E eu acho que essa parte aqui que ele fala, se houver o passe ou o magnetismo, também tem, eu acho que tem muito a ver no velório, tem muitas pessoas que amam aquela pessoa e acabam em oração, fortalecendo, se realmente ela não estiver morta, isso chega a ser um passe, ou não, é um passe, né? Sempre é. Isso aproveitando, né? Deixa eu aproveitar a deixa da Ana e do Gervásio em relação a isso. Isso é outra coisa que a gente já discutiu aqui no estudo uma vez e sempre nas palestras acabam sendo esse assunto, que é uma coisa da gente desmistificar um pouquinho espaço também, né? Da sala fechada, escura, toda a transmissão de energia que eu dou, toda a transmissão de amor que eu dou, eu estou passando magnetismo e eu estou passando, isso é um passe. Esse último aqui, não é raro ouvirmos relatos, inclusive pela mídia, sobre pessoas que foram declaradas mortas e depois, entre aspas, ressuscitaram durante o velório. Por que durante o velório? Porque é onde eu tenho o maior número de pessoas queridas, as pessoas que amavam e provavelmente estão em oração, estão em um sentimento único para ela, né? Transmitindo a energia ou passe. O Acácio, estamos falando de reanimação física e o espírito, ele tem que aceitar essa ajuda, atendimento? Acácio, assim, na verdade, o espírito, ele está ativo. Qualquer sopro, certo? O espírito, lembra que nós falamos lá atrás, o espírito está funcionando, está vendo tudo o que está acontecendo.
O caso da letargia, ou o caso dessa ajuda que nós estamos falando do passe, dessa reanimação através de magnetismo, é o magnetismo animal, o fluido vital. Eu estou passando para esse corpo físico e não para o espírito saudável. Lembra sempre que o espírito está inteirinho. O espírito não está em letargia, ou em catalepsia, ou doente, ou com câncer, ou com tumor, com nada. O corpo físico é que está nesse estado. O corpo físico é que está precisando desse fluido. Eu passando esse fluido, aí não é uma questão de merecimento ou não. Tá? Eu estou transmitindo essa energia, esse fluido para esse corpo físico que está debilitado naquele momento. Aí não tem nada a ver com... Aí você está lembrando, provavelmente, em relação ao passe, né? No guarda-chuva, se eu não quero receber, se eu não estou pronto e tal. Aí é um caso diferente. Normalmente no passe eu venho procurar. Esse nós estamos falando de um corpo físico que está em estado letárgico, e que recebe. E que vai receber esse fluido, essa energia, essa matéria, esse fluido vital material da matéria, do nosso ambiente, ele vai receber. Então esse fluido, esse magnetismo vai atingir o corpo físico. O espírito está inteirinho. Nós temos sempre separar as duas coisas. Lembra que lá no comecinho, a primeira pergunta, 422, se o espírito, se eu ouvia com os meus ouvidos, e eles respondem que não, que quem ouvia era o espírito. Então o espírito está extremamente inteiraço, ele está ligadão lá do outro lado. Cássio, eu entendo assim, o Alexandre vai me corrigir se estiver errado. Na hora do passe, eu estou completamente consciente e tenho o livre-arbítrio de estar presente e recebendo a energia se eu quiser ou não. Eu abro o guarda-chuva, eu fecho o guarda-chuva. Se eu estiver no passe preocupado com o que eu vou fazer depois, provavelmente eu não estou recebendo energia. Nesse caso, o corpo ele tá em estado letárgico, ou seja, ele não tem condição de estar nesse corpo físico. O espírito está aqui, eu estou bem. Então, eu quero doar essa energia, ele vai receber. Se ele tiver um fiozinho de vida ainda, ele vai receber essa energia. É isso que eu entendi. E isso não quer dizer que ele vai ter essa quantidade de energia vital vai ser suficiente para que ele viva mais 30 anos. Às vezes ele volta e faz um tratamento e de repente não é o suficiente para o órgão dele. Mas o importante é que assim, eu entendi sua pergunta justamente nesse sentido, que a gente sempre relaciona com essa transmissão de energia ou com o passe. Nesse caso não, eu estou transmitindo essa energia vital para o corpo físico. O corpo físico está precisando dessa energia. Eu transmiti, o espírito está saudável, o espírito está belezinha, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Tá? Ele não está necessitado de uma transmissão de energia ou de amor. Ou ele está sem pensamento, ele está sem função cerebral, assim, né? Exatamente, Cássio. O espírito sempre está ativo. Beleza? Vamos lá? Ivone do Amaral Pereira, 1906-1984, notável médium brasileira, desde criança apresentava esses sintomas. E graças ao uso correto de sua mediunidade, a chamada mediunidade com Jesus transformou essas faculdades em sublime fonte de bênçãos. Em seu livro Recordações da Mediunidade, editado pela FEB, Ivone narra com riqueza de detalhes no capítulo 2, sob o título Faculdade Nativa, um desses acessos que teve quando, contando menos de um mês de idade, foi dada como morta. Isso é mais um dado, tá, gente? Isso é para quem quiser procurar, depois vão ter essas aí, se tiver dúvida depois, não, e por curiosidade mesmo, vai ler, vai entra. Hoje o Dr. Google lá tem tudo isso aqui, a gente consegue dar uma pesquisada para quem tiver curiosidade em aprofundar. Continuando, fiando-se nas conhecidas passagens do Novo Testamento, há aqueles que ainda acreditam que Jesus promoveu a ressurreição, isto é, devolveu a vida a pessoas que já teriam morrido. Contudo, analisando a passagem evangélica em que é reportada a suposta morte da filha de Jairo, notem o que Jesus disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Mateus 9:24. Gente, deixa eu só, de novo, né? Essas referências todas, isso é muito legal depois de vocês entrarem mesmo e pesquisar lá, ver se realmente é isso. De repente nós estamos falando bobagem aqui. Vale a pena depois aprofundar para saber se realmente, como é que é, qual é o contexto inteiro. Na verdade, nós estamos pensando
algumas coisas para a gente tentar exemplificar de uma melhor forma. Em realidade, essas pessoas foram despertadas por Jesus de um transe catalético ou letárgico. Viveram mais um tempo e depois, como todo mundo, tiveram que enfrentar a morte biológica. Entretanto, muitos religiosos preferem interpretar tais fatos como milagres, satisfazendo assim o seu apreço pelo maravilhoso. Como eu já tinha falado antes, né? Jesus não fazia milagres. O Espiritismo demonstrou que esse e outros feitos de Jesus são de ordem natural, uma vez que resultam da ação espiritual sobre os fluidos pelo pensamento e pela vontade. Não esquecendo que Jesus sabia fazer isso, claro, como ninguém. Intuitivo também é que Deus, a suprema inteligência, não permitiria a revogação das leis que Ele próprio criou, com o objetivo de convencer homens incrédulos, céticos e ignorantes. Isso está escrito em negrito. E eu que coloquei o negrito, isso não é do artigo, justamente para a gente pegar esse ponto aqui, para a gente quase que terminar. Faltam 2 parágrafos pequenininhos, mas esse eu acho o ponto mais importante. Não mais importante dos 3 temas, né, da letargia, catalepsia e morte aparente, mas em relação a esse ponto que a gente usou esses exemplos todos evangélicos, bíblicos e tudo mais, né? Intuitivo, Deus, suprema inteligência, não permitiria a revogação das leis que Ele próprio criou. E ponto. E aí o final, para mim, resolve todas as minhas discussões com qualquer pessoa que venha me falar que foi milagre, que fez isso, com o objetivo de convencer homens incrédulos, céticos e ignorantes. O que a gente escuta muito é de que Jesus teria tido, Jesus poderia, a pergunta que eu sempre escuto, mas Deus poderia? Poderia. Ele realmente poderia. Se a pergunta é essa, se ele poderia dar vida a alguém que estava morto, a resposta é sim, claro que ele poderia. Afinal de contas, ele é que faz tudo e coordena tudo isso daqui. Agora, a pergunta que sempre vem junto com isso é para quê? Por que que ele faria? Por que que ele permitiria que alguém, e esse alguém, aqui no caso, no mais conhecido seria Jesus, fizesse, e esse é o discurso de vários irmãos de outras crenças, para que o homem acreditasse no seu poder. E aí, para mim, essa frase eu coloquei em negrito do artigo do Cláudio. Intuitivo também que Deus Supremo não permitiria a revogação das leis que ele criou, com o objetivo de convencer incrédulos, céticos e ignorantes. Eu não vou fazer uma coisa que vai contra as leis naturais para convencer alguém que não acredita. Se Jesus veio com uma lição de amor, não vai ser fazendo cego andar por milagre que vai fazer. Não, eu manipulei tudo isso que nós estamos falando de magnetismo animal, de fluido vital, eu manipulei tudo isso com um conhecimento absurdo, não por graça, não porque ele era filho preferido do pai, mas por muito mais vivência, por muito mais experiência que nós vamos ter. Daqui a pouco, ou daqui a muito, nós vamos ter essa capacidade de manipular esse magnetismo com a mesma facilidade que fazia Jesus. Simples assim. Vamos lá? Quando bem orientadas e aproveitadas, a catalepsia e a letargia, que mais não são do que manifestações da vida espiritual, podem ser utilizadas como faculdades mediúnicas de enorme potencial, de onde são extraídos grandes ensinamentos e revelações em torno da alma, advindo daí novos conhecimentos científicos em prol da humanidade. Tais ocorrências evidenciam a existência de algo no ser humano independente da matéria, no caso, o espírito, o que tem compelido os cientistas a buscar um novo paradigma para o tratamento e a solução dos problemas que afligem o ser humano. Beleza. Que horas são? 9:10.
Gente, só para o Gervásio, cada pessoa acredita no que quer acreditar, né? Sempre, Gervásio, a única coisa que a gente discute é que eu acho que são coisas que a gente sempre tem que partir, e esse é o trabalho que a gente tem, que a gente acredita e tenta estudar e desenvolver dentro da doutrina espírita, é sempre usar o racional e o lógico e o plausível, né? Eu não posso acreditar que alguém, ou que esse ser criador, criou regras, criou leis, que são, e nós cansamos de falar isso em todas as crenças, que são imutáveis, e num determinado momento, por esse ou por aquele motivo, justificável ou não, louvável ou não, eu permiti que isso se mude para que tenha um resultado de uma outra coisa. Se são leis imutáveis, e se foi criada por um ser perfeito, eu não criaria nada que precisaria ser arrumado depois. Então eu não criaria nenhum mecanismo para que, mas pode dar uma brecha aqui. Nós estamos acostumados aqui, né, na nossa vida física, né? Arruma uma brecha na lei aqui, encaixa aqui para a gente poder fazer determinada coisa, para que a gente leve vantagem lá na frente. E nesse caso não, né? Nesse caso eu simplesmente acredito que essas leis, sendo imutáveis, eu não vou transgredir e não vou permitir que ninguém transgrida, mesmo porque elas não vão ser eu não vou conseguir transgredir uma lei natural, né? Então é nesse sentido. Gervásio, eu aceito que as pessoas possam crer no que quiser, agora eu não acredito nas mágicas. Nem em mágica e nem no ilusório, né? Nem no fantasioso, nem no que eu não consigo entender, que eu não consiga compreender. É aquela história e aí eu acho que a certeza de que nós estamos no caminho certo foi dado lá pelo codificador, de que se alguma coisa for diferente do que está na doutrina e a ciência comprovar, vá atrás da ciência. Então, você quer mais convicção de que nós estamos no caminho certo que isso? Então, se eu tenho a certeza de que isso é o certo, de que isso é a razão me mostra isso, nós vamos seguir sempre pela razão. E não que a gente não tenha que se preocupar com o emocional, com o filosófico, com o religioso, não é nada disso. Mas sempre a razão vai ter que prevalecer. Eu sempre tenho que ter alguma coisa que me explique aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que me falaram, que eu li, que eu achei, né? Mais alguma coisa? Então vamos lá? Gente, só alguns avisos para a gente encerrar, né? Terça-feira nós temos, onde quem não acompanhou a palestra, terça-feira que vem nós temos a palestra do Flávio Catalano de Bitinga, que veio já o ano passado, todo mundo gostou muito da palestra, foi uma palestra extremamente agradável. Então fica o convite para terça-feira às 20. Na quarta nós temos os estudos, continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da 425. E dia voltando, insistindo, e depois vai estar na página também, dia 19 é um dia diferente das palestras e estudos do Amigos do Bem. Dia 19, sábado, às 14 horas, nós vamos ter uma palestra realmente super legal, muito interessante, com um cara fantástico, que é o Arthur Valadares, que hoje está em São Carlos. Na verdade, ele é de Patrocínio, em Minas, mas já reside em São Carlos, fazendo doutorado há um bom tempo, então hoje já virou são carlense também. Então fica o convite. E mais uma vez, gostaria de pedir muito para quem puder compartilhar nossa página, pedir para amigos seguir, curtir, e principalmente essas ações dos nossos parceiros que fazem essa doação do leite. O Acácio já achou o leite em Rio Claro, leite Lete. E é o que eu sempre falo, não só para valorizar a iniciativa da empresa, que não são todas que fazem, mas para de repente despertar um interesse em alguma outra empresa que não saiba como fazer, tenha vontade de fazer e nunca soube. Então de repente é mais uma... Não vale a pena falar sobre o caso do Arthur, dele não fazer um lugar maior, querer vir aqui?
Não, na verdade a Ana está falando que a gente iria fazer essa palestra do Arthur Valadares, o Acácio que vem, nós iríamos fazer lá no hotel também, Acácio, devido à procura e tudo mais, mas Hoje o Arthur é um dos grandes nomes da doutrina, é um dos palestrantes grandes... é um dos mais requisitados, a agenda é extremamente complicada e tudo mais. E aí nós acabamos encaixando, porque nós temos alguns amigos em comum, eu sou de São Carlos, alguns amigos que ele trabalha lá, e no fim, desde o ano passado que a gente está conversando, e esse ano a gente conseguiu agendar para janeiro, encaixamos com alguma dentro da agenda dele, por isso que vai ser num sábado, e a gente pensou em fazer lá no hotel onde nós fizemos da Célia, por uma questão de espaço, por uma questão da gente poder atender mais gente, e ele nos pediu que ele gostaria de fazer aqui, no Amigos do Bem, vocês conhecem, embora vocês acompanhem pela internet, é um espaço extremamente reduzido, é um espaço que nós vamos conseguir colocar 30 pessoas apertadas, mas ele fez questão, e acho que a Ana quis lembrar disso, porque eu achei super bacana, que ele gostaria de conhecer o Amigos do Bem. Graças a Deus, as pessoas que têm vindo fazer palestra e têm contato com ele, têm falado muito bem do trabalho, do que a gente tem se proposto a fazer. Acho que é por isso que a Ana lembrou. Mas fica o convite realmente. Esse eu gostaria muito de contar com vocês, que vocês continuassem compartilhando a página e as coisas que a gente faz lá na página, porque eu acho que a gente pode ajudar muita gente, pode atingir muita gente. E fica o convite para o dia 19, que é um dia complicado, é um dia diferente, sábado, 2 horas da tarde, mas para quem quiser ouvir o Arthur, que quiser já ir dando adiantada, no YouTube tem muita coisa, tem muito material dele lá, dá uma entrada que vale a pena. Deixa eu só explicar uma coisa assim, que eu acho, o Alexandre não dá muita importância, mas não sei, eu dou. O Amigos do Bem é feito na nossa residência. Nós abrimos a casa e resolvemos fazer um centro espírita, começando com palestras e hoje com estudos. Já tínhamos estudos há 5 anos antes de começar, há muito tempo somos espíritas e tal. Então, às vezes eu me pergunto assim, quando ele convida alguém para vir fazer palestra, eu falo, você falou que é numa casa, que é numa área de lazer, que a gente tem até churrasqueira, tem que colocar mesa, porque e por incrível que pareça, isso se tornou um ponto onde as pessoas ficam felizes de vir. Que eu acho que não existe mais hoje em dia as pessoas se reunirem em residências humildes, em lugares para ter o evangelho, para a doutrina ser propagada mesmo. Então, por isso que eu quis falar sobre isso. Você faz oração para a gente encerrar? A Arilda está falando que está com saudade de São Carlos, eu também, viu, Arilda? Mas eu de vez em quando ainda vou. Eu estou pertinho, De vez em sempre. Convido a todos que estão conosco a elevar o nosso pensamento a Deus, nesse clima de paz, nesse clima de fraternidade, lembrando sempre a figura meiga do nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais que aqui estiveram. Eu peço nesse momento que visitem a casa de todos os nossos amigos, os trabalhadores que hoje não puderam vir, as pessoas que nos assistem pela internet, que nos ajudam e que fazem parte já do nosso estudo, já são trabalhadores do Amigos do Bem. Peço, Senhor, que visitem os seus lares, levando a paz, a tranquilidade, o entendimento de hoje, pedindo também, Pai, que dê uma noite tranquila de sono e de equilíbrio a todos os nossos amigos e companheiros de doutrina. Nós aqui agradecemos a presença dos desencarnados também que aqui estiveram e pedimos que os nossos amigos espirituais que nos acompanham no trabalho os levem aos hospitais, aos pronto-socorros, que eles consigam ser atendidos. Agradecidos somos
E a cada um que pediu oração, estará no nosso caderno, estará no nosso pensamento, no nosso coração, a oração de cada um. Pedindo, Senhor, que abençoe a nós e a todos os nossos amigos. Damos por mais uma vez, e agradecidos que somos pelo trabalho, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecidos, damos por encerrado o estudo dessa noite. Que assim seja. Deixa eu só... Eu não ia falar nada depois da oração, mas ó, o Acácio está falando, eu ainda vou nessa casa, preciso, necessito. O convite já está feito, meu amigo, sua camiseta está guardada. Aliás, sua camiseta está aqui. Sua camiseta está guardada. A Beth está falando que mora longe. Se não iria, Beth, a hora que quiser. A Arilda está falando que vai aparecer também. E a nossa humilde residência, vocês não assustem. Todos estão convidados a conhecer. Qualquer dia a gente filma assim. O centro. E eu falei hoje para uma amiga do Gervásio. Aliás, Gervásio, uma outra coisa, antes que eu me esqueça, que eu vou levantar, vou mostrar, a Ana também está com a camiseta do Perispírito de novo. O Manu ficou extremamente feliz quando nós falamos que você já tinha recebido essa camiseta. O Manu é o criador da Perispírito, é o que faz as artes e tudo mais. Ficou super feliz que você já tinha recebido, que nós comentamos que você é um dos frequentadores do Amigos do Bem. E aí eu vou até te pedir uma coisa que ele não pediu, mas eu vou pedir. Manda uma foto pra gente com a camiseta e a cidade que você é, pra gente estar divulgando, não só na nossa página, mas para eles divulgarem na página do Perispírito, tá? Não só o Leite Lete, que é uma grande indústria, um grande companheiro, porque além de qualidade, eu coloquei fraternidade, mas esses nossos amigos aí da Perispírito, porque o trabalho que eles fazem é fantástico. E eu acho que o dia que a gente for lá conhecer, nós vamos filmar um pouquinho, mostrar. Nós vamos passar o trabalho para vocês entenderem por que a gente fala tanto. Usem camisetas Perispíritos. Aliás, eles falam que a gente faz mais propaganda que eles. Ó, a do Alexandre e a minha... Onde houver dúvida que eu leve fé. Mano do céu, gente, são ótimas.